Olá, irmãos, tudo bem? Democracia é um governo aprovado pelo Senhor Deus? Bom, antes de nos preocuparmos com qual governo local, no quesito municipal, estadual, federal, na ordem coletiva do ajuntamento das pessoas, deveríamos nos preocupar primariamente com o governo do Senhor Deus sobre nossas vidas. O Senhor governa nossas vidas? Caso Ele governe, torna-se que relevante qual é o governo que Deus aprova, se é democracia, socialismo, comunismo. Precisamos que o Senhor governe a nossa vida, garantindo assim a nossa salvação, garantindo assim a nossa comunhão com Ele, garantindo assim a nossa vida nele. Quando estamos vivos no Senhor, conseguimos enxergar a realidade desse mundo e ela torna-se obsoleta quando frente ou quando comparada à realidade que está por vir. Mas só quem está sendo governado pelo Senhor Deus, vivo nele, pode antever, receber por revelação o que nos aguarda. Mas vamos falar um pouquinho sobre os governos, democracia, socialismo, capitalismo. Qual é o governo aprovado por Deus? O Senhor tem interesse que nós venhamos a orar pelos governos, como diz em Timóteo capítulo de número 2. Vamos orar por todas as autoridades, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os demônios, principados e potestades que governam este mundo mal e caído. Mas originalmente não era assim, e Deus irá implantar novamente o seu governo original. Bom, os governos dos homens iniciaram com o reinado, a monarquia, reis passando por herança genética, ali por filiação normalmente, pai para os filhos, governavam os homens. Mas Deus nunca quis que foi assim. Deus, ele quis governar o seu povo, ele próprio, pessoalmente, começando lá de Adão. Nós temos a história do mundo, tanto a história contada pela via secular, como a história contada por Deus. E na história da humanidade, até nós chegarmos nos governos que nós temos hoje, e no governo que virá, o governo milenar do nosso Senhor Jesus Cristo como rei, o Senhor, ele começou lá com Adão. Ele mesmo aparecia para Adão e governava. E dava ali as referências do lugar, da situação, da geografia, o que fazer, as medidas, como trabalhar com os animais, como trabalhar com a terra. Ele era o governo. E Adão e Eva, abre aspas aqui, os mordomos, fecha aspas. E com o passar do tempo, com o pecado de Adão, o homem começou a governar a si mesmo, iniciou ali um governo coletivo, uma tentativa de governo coletivo com Caim já, matando o próprio irmão, Abel, né? E a maldade do homem ali foi se multiplicando. Então Deus, como governador absoluto, mandou o dilúvio. Do dilúvio veio Gênesis capítulo 6, né? Contando um pouquinho da história da humanidade. Veio os filhos de Noé que saíram da arca, os sobreviventes do dilúvio, Noé e sua família. E ali os filhos de Noé começaram ali se autogovernar com o passar do tempo também, abandonando o governo de Deus, até nós chegarmos na Torre de Babel, onde os povos já eram numerosos na terra, e eles queriam centralizar o seu governo num lugar só, sendo que o governo de Deus disse para eles se espalharem por toda a terra. Então eles começaram a edificar a Torre de Babel, na ideia imaginária do homem que nunca dá certo, o homem nunca consegue ter o governo sobre o mundo, né? Eles pensaram que com a Torre de Babel, se Deus mandasse um dilúvio, eles iriam escapar. Oh, pobrezinho das crianças, né? Tão inocentes, tão inocentes. Mas não deu certo, irmãos. Deus confundiu a língua e pronto. É assim, é bomba nuclear, é guerra, é fome, é peste. Quando o homem pensa que agora a direita está governando os maiores países do mundo, Trump e Bolsonaro e tal, agora a direita que é de Deus, né? Oh, como é de Deus, arma, porte, bandido bom, bandido morto, direita de Deus, né? E o Senhor Jesus disse, quando Pedro
meio que com o espírito de Bolsonaro. Acho que o apóstolo Pedro meio que o mesmo espírito hoje nos sermãos, né? Tava lá em Pedro, lá Pedro pegou a espada e bandido bom, bandido morto, cortou a orelha. Senhor Jesus, Pedro, guarde a espada. Esse governo não me agrada. Submeta-se ao meu governo. Aquele que da espada vive, pela espada irá morrer, Pedro. Guarde esta espada. E curou a orelha do seu inimigo. Aquele que iria lhe prender, lhe machucar. Ele curou a orelha do seu próprio inimigo. Então temos o governo de Deus e temos o governo, claro que ali o apóstolo Pedro estava no início da caminhada, né? Seguindo ali o governo farisaico ali, das leis mosaicas distorcidas pelos fariseus, mas ele foi convertendo a alma dele ao Senhor Jesus Cristo, até ele estender as mãos para a frente, como diz em João capítulo de número 22, Pedro, quando tu era novo, tu te cingia a ti mesmo e fazia teu próprio governo. Quando fores velho, outro te governará e te levará para onde não queres ir. Então ele estendeu as mãos e se rendeu. Eu me rendo, eu aceito teu governo, né? Então, individualmente, como diz em Hebreus capítulo de número 8, verso 8 ao 10, não ensinará mais homem ao homem, nem irmão a irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Eu colocarei as minhas leis, as minhas vontades dentro do coração de cada homem. Deus quer governar cada um de nós, acima de líderes, né? Quando um líder ensinar uma coisa errada, Deus quer nos dizer, esse líder está errado, não siga ele, né? Então, Deus quer ter o controle, assim como teve do apóstolo Pedro. Levou um tempo, leva tempo, irmãos, para nós nos sujeitarmos ao controle de Deus, né? Mas, continuando a história coletiva, então, da humanidade, o dilúvio veio, a Torre de Babel foi erguida e as gerações foram passando. Uns obedeciam a Deus, outros não, né? Até nós chegarmos, então, aonde o povo de Israel, governado ali por... isso está no livro de... Eles eram governados por Samuel, né? Está em Samuel capítulo de número 8, se não me engano. E o povo, vendo que Samuel estava morrendo, que Samuel trazia a mensagem de Deus para o povo, né? O povo vai lá, então, e fala algo para Samuel. Vamos ver o que o povo, já nesse período da história, aonde o povo ele fala com Samuel, que é Samuel capítulo número 8. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e disseram: eis que tu já está velho, teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei que nos julgue como... E Samuel então orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois eles não têm rejeitado a ti, antes eles rejeitaram a mim, para eu não reinar mais sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara: qual será o costume do rei, e como há de haver que o rei irá reinar sobre eles. Então, Deus tirou o povo do Egito, porque o povo estava rebelde, foi escravizado pelo Egito, né? Por um rei de outro mundo, e agora eles queriam trazer esse costume. Eles viram a grandeza de Faraó e tal. Agora Samuel estava velho, eles queriam um rei como Faraó, que desse riquezas e prosperidade para eles. Então Deus disse: eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Agora tu diz como que o rei vai proceder. Então Samuel falou para o povo como o rei ia proceder. Era ruim para o povo, mas o povo não conseguia enxergar isso. Então o povo disse: não é queremos igual o rei. E Deus falou: deixa eles terem um rei. É igual a gente fala para um filho, a gente vê que não tem jeito, é melhor deixar ele lá quebrar a cabeça, né? Depois ele volta que nem o filho pródigo: ai pai, eu gastei todo o teu dinheiro suado, eu tô de volta, me aceita, por favor. É assim, irmãos, não adianta, tem que deixar ir quebrar a cabeça, pessoa rebelde, né? Então aqui nasce entre os filhos de Deus a monarquia, aonde um rei vai governar sobre o povo. Mas até então o governo era teocrático.
Deus governava sobre o povo. Bom, a história foi se passando, o rei foi mal, prejudicou bastante o povo, veio um outro rei, primeiro foi Saul, o seu sucessor foi Davi, escolhido por Deus, e Davi reinou bem. E Deus disse que Davi ele teria um sucessor que reinaria sobre ele, que não é Salomão, que é o próprio Senhor Jesus. E esse sucessor traria um reino perpétuo. Esse reino seria o sábado de Deus, o descanso de Deus para a humanidade. Então, o próximo reino de Deus que virá, de Deus escolhido por Deus, porque os reinos que nós temos hoje são permitidos por Deus. O povo pediu um rei para Samuel, Deus deu, permitiu, mas não é o reino que ele implantou, que ele quis. Então, muitos reinos sucederam, muitos sistemas de governo sucederam até o século XXI. E esses sistemas, qualquer ignorante percebe que ele está ruindo, basta ter um mínimo de senso crítico, não precisa ter intelectualidade, não precisa ser estudioso da área, né? Apenas ter sabedoria, que é diferente de inteligência, né? Um mínimo de senso crítico, você percebe que esse governo também tá ruindo. Bom, muitos governos vieram. Então Deus prometeu para Davi um descendente. Depois de todos esses governos passarem, isso foi profetizado lá pela estátua de Nabucodonosor em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo de número 12, né? Eu tenho uma playlist sobre a volta de Jesus e sobre a igreja, duas playlists, lá a gente fala sobre esse assunto, né? Então Deus ele estipulou aí o seu governo. Agora o governo de Deus, ele vai ter a monarquia, que é o rei, o próprio Senhor Jesus, vai governar sobre os homens, quando esse governo, abre aspas, democrático, nacionalista, for brevemente substituído pelo governo globalista do anticristo, com a marca da besta, que vai durar pouco tempo esse governo, 7 anos apenas, vai ser o governo mais curto de todos os governos da história humana, permitidos por Deus, mas nunca quisto por Deus. Então Deus implantará o governo do seu filho, que agora ele será monárquico, uma monarquia. O Senhor Jesus será rei, literalmente, sobre todos os homens que sobreviverem ao último governo, que o Senhor vai abreviar o tempo, né, que é o governo do anticristo. Os que sobreviverem adentrarão ao governo do rei, monarquia e teocrático também, né? Como é que se diz? Teocrático. Deus vai governar diretamente o homem, mas pelo seu, abre aspas aqui, rei, que é o próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler isso em Mateus capítulo número 1, se não me falha a memória. Que fala, os evangelhos, eles trazem a genealogia de Jesus, né? Em Mateus capítulo 1 diz o seguinte: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus Cristo, ele é filho de Abraão, porque Deus disse para Abraão que faria dele uma grande descendência, né? Que seriam nós, os gentios, os judeus convertidos, né? Do seu descendente, ele traria uma grande descendência, que não é Isaac, seu descendente aqui é o Senhor Jesus. Então, por isso, filho de Abraão. E filho de Davi, porque ele é o sucessor de Davi. O reino de Deus que veio ao mundo, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, teve uma pausa para a expansão dele, para que se fosse anunciado, quando os convidados foram convidados. Lembra a parábola que o Senhor convida para a mesa, que é com ele, que eram os judeus não querem, a parábola está falando dos judeus. Então o rei diz, vai convide os estranhos, os mendigos, os moribundos e tal, que somos nós. Aí a mesa cheia, aí ele vai festejar, que é no milênio. Então o Senhor, ele vai ter novamente o seu governo desejado. O governo que Deus deseja, que é teocrático e também monárquico, né? Com o seu próprio rei estabelecido, descendente do primeiro rei que ele escolheu, que foi Davi. Em Lucas, capítulo de número 1, este evangelho, que ele é mais, Lucas é mais metódico, né? Ele vai trazer alguns detalhes diferentes. Vamos lá, então. Lucas, capítulo de número 1.
Deixa eu ver aqui o versículo, peraí. Vou ler do verso 31. 30. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Então Jesus Cristo, ele é simbolicamente considerado filho de Davi, porque ele vem dessa descendência, mas como que um enteado, vamos dizer assim, assim como nós somos filhos adotivos do Pai, a gente é filho adotivo de Deus. O Senhor Jesus, ele vem da descendência de Davi aqui, e ele vai reinar. Então o que diz o verso 32? E será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Já se cumpriu? Não, não se cumpriu ainda. Então o Senhor Jesus vai voltar e vai implantar o reino desejado de Deus. Em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus começa a profetizar o fim de todas essas coisas, de todos os governos sistemáticos que os homens criaram, democracia, capitalismo, socialismo, comunismo, tudo os sistemas ali criados pelo homem de governo, monarquia que ainda existe, meio que de modo parlamentar ali, mais simbólico, né? Não, mas ainda existe, né? Então todos os sistemas vão ruir. São sistemas permissivos de Deus. Quando o homem pede para Samuel um rei, Deus permite. Mas Deus diz: eles me abandonaram. Então, em Nabucodonosor, nós temos o último reino ali em que Deus se faz presente através dos reis. E aí ele entrega para os gentios o governo. Agora ele não levanta mais os seus reis para reinar na terra em algum país, como no caso os judeus, né? Que tinha lá os seus reis. Em cada época, os judeus tinham os seus reis, e Deus se manifestava ao mundo através do seu rei, como Davi, né? O mundo todo conheceu o Deus de Davi. O mundo todo conheceu o Deus de Salomão. Deus ficou glorificado na vida de Davi e na vida de Salomão, pelo menos no início e no meio. Depois Salomão se desviou dos caminhos de Deus. E quando entrou em Nabucodonosor, Deus começou a parar de se manifestar através dos reis. Entregou aos gentios o governo do mundo. Por isso que quando Herodes diz: eu tenho poder de te julgar e te prender, o Senhor Jesus diz: nenhum poder tu tem sobre mim que o Pai não tenha te dado. Então agora é dos gentios o governo desse mundo. E cada nação gentílica vai escolher o seu governo, e Deus permite. E nós não votamos, nós votamos nulo. Porque nós já temos o nosso rei estabelecido. A gente deixa o mundo escolher os seus representantes. O nosso representante é Jesus Cristo! Oh, glória! Eu não quero fazer que nem o povo fez. Samuel, eu quero um rei para mim como as outras nações. Olha o Donald Trump, eu quero um rei assim para mim, Samuel. Pede para Deus me dar um rei assim, com pena de morte, com bandido bom, bandido morto. Perdoa o homem que te esfaqueou, senhor Bolsonaro? Não, não perdoa, eu quero que queime no inferno. Não, eu não quero um rei assim, não. Eu quero o governo do meu Senhor Jesus Cristo. Então diz o verso de número 30, né? Foi o que eu li? Isso. 31. 32. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então nós temos as profecias, Isaías capítulo 11, Jeremias 30, e Isaías capítulo 54. Nós temos várias profecias falando da vinda do Senhor Jesus, uma como cordeiro para tirar os pecados do mundo, né, para salvar o homem, e outra como rei. Então lá em Atos capítulo de número 1, primeiro em Mateus 24, Jesus ele destrona o mundo, simbolicamente, né? Ele fala como que o mundo vai terminar e sobre a sua vinda. Então eles perguntam: quando será a sua vinda? E em Atos capítulo 1, verso 6, eles perguntam: quando será a tua vinda e quando reinarás em Israel? Reinará em Israel. Atos capítulo 1, 6. Porque ele sabia que ele era o rei prometido de Davi. Atos capítulo 2,
o apóstolo Pedro, pregando sobre o seu Jesus, anunciando ao seu Jesus, fala: e Davi disse, eu vi o meu Senhor ao lado do meu Senhor. Ora, ele não falava de si mesmo, senão de Jesus Cristo, diz o apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Então o Senhor Jesus vai vir e vai reinar o reino de Deus, que Deus quer, não que ele permite, mas que ele quer. Quer ser rei lá de Sião, lá de Israel, lá. Ele vai reinar, vai ser restabelecido, a glória de Israel vai ser restabelecida. Primeiro o anticristo vai fazer um acordo de paz inacreditável entre árabes, palestinos e judeus, né? Mas depois ele vai exigir adoração e os judeus não vão aceitar isso, porque só um Deus pode ser adorado, vão se voltar contra ele, vai haver uma grande perseguição contra os judeus. Mateus 24, o Senhor Jesus disse: quem está na Judéia, fuja para os montes. Ai das grávidas no sábado, né? Então vai ser uma perseguição tremenda. Em Mateus capítulo 5, falando do julgamento das nações, eles falam: bem-aventurado aqueles que ajudaram os meus pequeninos, falando dos judeus que estão em Mateus capítulo 4, escapando dessas perseguições e sofrimentos, né? E aí vai implantar aqui no verso de número 32. E este será grande, se será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Em Mateus capítulo 9, verso 27, diz: e partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos clamando, dizendo: tem misericórdia de nós, filhos de Davi. Então eles sabiam, eles reconheceram que Jesus era o filho de Davi e que ele ia reinar no trono, que ele ia restabelecer a glória de Israel. E começaram até, quando ele entrou com o jumentinho, jogar ramos de oliveira ali, me esqueci o nome agora, para ele passar, já o aclamaram rei ali. Por isso que em Atos 1:6, quando Jesus ressuscita dos mortos, a profecia de Daniel havia se cumprido, que um ungido teria que ser morto, né? E ele ressuscitou. Então eles perguntam, Atos capítulo 1, verso 6, é agora que irá restaurar o reino a Israel? Então Jesus diz: não compete a vós saber dias nem hora, né? Mesma resposta que ele deu lá em Mateus capítulo 24. Então nós estamos vivendo a reta final dos governos desse mundo, que começou lá em Samuel, capítulo número 8, né? Foi isso que nós lemos, né? Samuel, capítulo 8, verso 4 em diante ali. Onde o povo judeu, que era teocrático, Deus se manifestava direto e governava eles, pediu um rei igual as outras nações têm. E ali Deus deu um rei, os reis foram decaindo, até Nabucodonosor, Deus entregar o governo do mundo inteiro aos gentios. Então virá o anticristo, que irá tirar o nacionalismo, né, que é o governo que impera hoje ainda, por enquanto, né, tá bem ruído, já bem fracassado, e entrará o globalismo, né, com tudo que é novo começa bem, né, depois decai rápido, né. Então o anticristo vai apresentar um modelo de governo que será irresistível para as nações irão entregar o seu governo ao anticristo, e ele implantará uma prosperidade agrícola e tecnológica, né, nos 3 primeiros anos e meio, mas haverá governos resistentes que não irão querer entregar as suas nações, irão querer continuar nacionalistas, né? E então ele vai exigir adoração. E quando ele exigir adoração, os judeus vão romper o acordo de paz com eles. E vai ser perseguido por essas nações aí. Então, em Mateus 24, 25, no julgamento das nações, o Senhor Jesus vai dizer: vocês que perseguiram, mataram, que não ajudaram o pequenino, etc., vão ser jogados no inferno. Vocês que ajudaram os meus pequeninos, aí eles perguntam: quando que nós fizemos isso? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, né? Então, o Senhor, no julgamento das nações, vai ajudar as nações vai favorecer as nações que ajudaram Israel na grande perseguição do anticristo. Aí nós teremos 3 anos e meio de muito sofrimento, né? Muita perseguição. Se a igreja passa ou não por esse momento, não é o caso aqui agora. O que é senso comum entre todos os irmãos espirituais é que os governos desse mundo estão ruindo e falta o último governo desse mundo profetizado por Daniel. Todos os governos que Daniel profetizou, incluindo, citando o nome deles, Medo, Persa, Grécia dividida, né, em 4 reinos menores. Esses reinos, Daniel citou o nome de cada um deles. Depois Roma, né, e então Roma cai, se divide em Ocidente e Oriente, e agora vem o governo do anticristo, que é o último governo permitido por Deus,
e aí virá o governo eterno do nosso Senhor Jesus, que reinará no trono de Davi lá em Israel, para o mundo todo. Todas as nações terão que ir até lá prestar adoração a ele, mandar representantes por 1000 anos. Por 1000 anos, teremos 1000 anos de prosperidade, de fartura. O homem vai ver o que é. Se lá no Éden não tivesse abrido mão do governo de Deus e quisto governar a própria vida, se lá em Samuel 8 não tivessem pedido um rei, ao invés de aceitar o governo teocrático de Deus, se não tivesse construído a Torre de Babel, se não tivesse rebelado com Deus, como seria o mundo? Então o homem vai provar por 1000 anos de um mundo governado monarquicamente falando por um rei que é o seu Jesus e teocraticamente por Deus através do seu filho Jesus Cristo. Será lindo, 1000 anos, estou só aguardando. E depois desses 1000 anos, Satanás será solto, tentará as nações e muitos vão seguir a Satanás, terá a guerra do Armagedon, todo o planeta Terra será destruído e será refeito, e nós habitaremos nele para todo sempre. Oh, glória, irmãos. Este é o governo do nosso Deus. Perfeito, sempre tudo se cumprindo como ele estabeleceu para os seus santos, para o que nele crê. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nós, irmãos.